Seria Satoshi Nakamoto uma mente brilhante? Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Esse artigo foi sugerido e escrito por Diego Coimbra, revisado e narrado por Coreia com K. Uma das coisas mais fascinantes do Bitcoin é a história de sua criação. Toda a história parece ter saído de um conto de fadas com personagens fantásticos. Sua concepção imaculada e todo o mistério em torno da verdadeira identidade do seu criador parece ter saído de um livro escrito pelo Tolkien, autor da História do Senhor dos Anéis. O Bitcoin nasceu de forma imaculada, sem paralelo com qualquer outra classe de ativos criada pela humanidade. Sem mineração prévia, sem CEO ou entidades por trás do projeto, sem pontos de comando central, sem ao menos sabermos a verdadeira face de quem de fato criou essa moedinha mágica da internet. Mais interessante ainda é quando entendemos que mesmo que alguém ou algum grupo de pessoas apareça e se apresente ao mundo como Satoshi Nakamoto, na prática não mudaria absolutamente nada no Bitcoin, pois ele ou eles não teriam mais nenhuma capacidade de influência na rede dessa moeda, sendo apenas mais um participante, assim como eu e você. Suas características descentralizadas, a prova de trabalho e a forma como as mudanças na rede requerem consenso dos usuários garantem a estabilidade, imutabilidade e a inexistência de um ponto único de ataque. O Bitcoin estará aqui para sempre, independentemente da vontade de seu criador, e vai continuar gerando novos blocos e auditando a rede a cada 10 minutos mais ou menos. O negócio é realmente genial. Mas afinal, quem seria Satoshi Nakamoto? Sabemos muito pouco desse pseudônimo, que surgiu em um grupo de e-mails de cypherpunks, o The Cryptographic Mailing List, alegando que vinha trabalhando em um sistema de dinheiro eletrônico totalmente P2P, sem a necessidade de confiar em terceiros. Ainda durante a infância da sua criação, mais precisamente em 26 de abril de 2011, praticamente 2 anos e meio após o Bitcoin ter sido criado, Satoshi deixou uma última mensagem para a comunidade e simplesmente desapareceu. Suas últimas palavras, em tom até profético, foram: façam como um projeto de código aberto e deem mais crédito aos seus contribuidores. Ajude a motivá-los. Com essa pérola de sabedoria, o criador ou os criadores da maior invenção do século sumiu sem deixar rastros ou pistas de sua identidade. E sem ter lucrado absolutamente nada com sua invenção, pois os bitcoins minerados por ele continuam até hoje imóveis. Existem diversas teorias sobre quem é Satoshi Nakamoto. Alguns acham que é Nick Szabo, outros que seria o Hal Finney, este último já falecido. Alguns acreditam que foi uma invenção da CIA, e inclusive já ouvimos até teorias que essa tecnologia é coisa de extraterrestres. Quanto tempo até Satoshi aparecer em um novo documentário do Eram os Deuses Astronautas? Outros tantos já apareceram reivindicando a paternidade do Bitcoin, mas todos até então se demonstraram apenas golpistas oportunistas, como por exemplo o picareta Craig Wright. O fato é que, seja quem for, Satoshi era um gênio, e por falar em gênio, John Nash Jr. ficou mundialmente conhecido pelo filme Uma Mente Brilhante, que conta com a excelente atuação do ator Russell Crowe e da atriz Jennifer Connelly, indicado e vencedora do Oscar de 2002, respectivamente. Apesar de muito bom, o filme infelizmente foca muito mais na suposta esquizofrenia de John Nash, não oferecendo talvez a dimensão da sua genialidade. Em sua carta de recomendação para a universidade estava simplesmente escrito: ele é um gênio da matemática. John Nash nasceu em 1928 em Bluefield, West Virginia, e aos 22 anos de idade teve seu PhD em matemática pela Universidade de Princeton. Sua tese contava com apenas 330 palavras, 2 referências e nenhuma equação, mas lhe garantiu um Prêmio Nobel de Economia em 1994. Sua maior influência é no campo da economia moderna e da teoria dos jogos, o qual seu trabalho forneceu fundamentos para analisar interações cooperativas e não cooperativas entre agentes racionais em ambientes econômicos e políticos. Além disso, ele fez contribuições para vários ramos da matemática pura, incluindo geometria diferencial e integração isométrica de variedades riemannianas abstratas, seja lá o que for isso, com implicações não apenas para a economia, mas também para a ciência da computação e a biologia evolutiva. Das muitas contribuições de Nash para a ciência econômica, a que obteve o maior destaque é o famoso equilíbrio de Nash, que lhe garantiu um Prêmio Nobel de Economia, e é usado para entender o comportamento de empresas oligopolistas, movimentos nos mercados financeiros, rivalidades políticas e estratégias de conflito. A ideia básica de um equilíbrio de Nash é relativamente simples.
Considere um grupo de agentes, cada um dos quais deve escolher uma ação ou estratégia. A recompensa ou utilidade que cada pessoa obtém depende não apenas da escolha da pessoa, mas do que outros agentes escolhem, como demonstrado no famoso Dilema do Prisioneiro. Para mais detalhes sobre esse dilema, veja o vídeo Dilema do Prisioneiro, narrado por Peter Turguniev. O link está aqui na descrição. Por volta dos 25 anos, John Nash começa a mandar cartas para a CIA com denúncias sobre possíveis relações estranhas entre agentes da CIA e da KGB, alegando identificar mensagens criptografadas, um de seus campos de conhecimento. Coincidentemente ou não, a partir de então, Nash é diagnosticado com esquizofrenia e tratado como maluco, teórico da conspiração e paranoico. Contra sua vontade, foi submetido a uma série de internações psiquiátricas, chegando a sofrer terapias de choque com insulina. Passou mais de 2 décadas entrando e saindo de hospitais psiquiátricos e manicômios, sempre contra sua vontade. Até que fugiu para a Suíça e passou a se comunicar com amigos e familiares através de cartas assinadas por pseudônimos. Aqui fica a pergunta: será que ele era louco mesmo ou apenas sofreu as consequências de se pronunciar contra o governo americano? Talvez nunca saibamos, mas o fato é que pela medicina moderna a esquizofrenia não tem cura. Ao passo que no final dos anos 1980, quando a Guerra Fria estava acabando, Nash voltou a frequentar os meios acadêmicos e parece ter se curado da tal esquizofrenia, ou ao menos dos supostos ataques psicóticos. Além de gênio, seria o único caso de um paciente curado da esquizofrenia? Fica aí a pergunta. No início dos anos 2000, Nash divulgou um paper chamado Dinheiro Ideal, no qual discute os seguintes assuntos, entre outros: as características do que seria um dinheiro ideal, críticas ao dinheiro fiat e a visão keynesiana da impressão desenfreada de dinheiro para garantir objetivos de curto prazo, ignorando totalmente as consequências da impressão no longo prazo, pois, como diria o próprio Keynes, no longo prazo todos estaremos mortos. Praticamente um psicopata ponerológico, mas isso é história para outro artigo. Além disso, ele comenta sobre o reconhecimento do sucesso do padrão ouro. Entretanto, também é discutida a impossibilidade de restauração desse sistema em um mundo tecnológico. Por fim, em 2005, em uma entrevista na Universidade de Princeton, Nash diz que está trabalhando em um novo e surpreendente projeto, mas não dá pistas do que seria. Criptografia, paranoia, uso de pseudônimos, falta de confiança no governo, genialidade, compreensão dos problemas da moeda fiduciária, críticas à impressão desenfreada por parte dos bancos centrais. Isso te lembra alguma coisa? Pois é, vale destacar que Nash tinha noções avançadas de programação, embora não fosse sua especialidade. Além disso, podemos notar que muitos programadores criticaram os primeiros códigos do Bitcoin por terem alguns erros banais. Para completar, foi feita uma análise dos horários que Satoshi se comunicava no grupo de e-mails sobre o Bitcoin e bateu justamente com o horário regular de um professor da Universidade de Princeton, onde Nash havia voltado a frequentar após a suposta remissão de sua esquizofrenia. John Nash morreu aos 86 anos, juntamente com sua mulher em 2015, ambos vítima de um acidente de carro. Os dois ainda pareciam levar uma vida ativa. Talvez nunca saibamos quem foi de fato Satoshi Nakamoto, mas poderemos usufruir para o resto de nossas vidas de sua invenção, digna de uma mente brilhante. Obrigado pela sua audiência. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe em sua rede social. Se deseja ser notificado de outros vídeos, inscreva-se aqui no canal e depois clique no ícone da campainha. Até a próxima!